tivemos uma reunião no Conselho Estadual de Saúde, uma reunião bastante estressante, uma reunião que tem vários conselheiros em irregularidade, vários conselheiros com mais de 20 anos de conselho, e a gente precisa ter o povo dentro daquele conselho, o povo tem que participar daquele conselho, porque a saúde é vida, e aqueles conselheiros lá não deixam o conselho avançar, não deixam o conselho trabalhar. Então precisamos que o povo participe dessas reuniões do Conselho Estadual de Saúde, porque senão a saúde não vai melhorar nunca, porque os conselheiros que estão lá estão irregular e manipulam o conselho e não deixam o conselho andar. Por favor, você que é comunidade, você que é povo, você que tem um trabalho social, venha para o Conselho Estadual de Saúde. Todas as caixas estavam sendo mexidas pelo grupo da comissão executiva. Eu até briguei, saí, fui no Ministério Público e falei que aquilo não poderia estar acontecendo porque eles estavam violando documentações que sem autorização do Pleno. Para minha surpresa, achei que seria só uma observação, mas não foi. Eles pegaram a documentação, quem estava participando, está aqui, ó, gente, documentado, quem estava participando, a Étila, o Miguel, o Paulo Roberto, Paulo Tavares, Paulo Tavares, Davi e Rosângela Mendonça. Na análise deles, dessa documentação, eles acharam a documentação do Elias, que era uma documentação nula. Está aqui, ó, documentado. Eles ainda botaram, isso foi em fevereiro. Só que antes disso, em setembro, mais ou menos, outubro, o município de Volta Redonda encaminhou várias cartas de denúncia do conselheiro Elias no Conselho Estadual de Saúde. Só que a comissão executiva nunca pautou. Quando pautou, Miguel e Rosaura pediram vista. E essa vista nunca foi respondida. Quer dizer, foi arquivada. Foi arquivada. Só que, mesmo com vista, caros conselheiros, aqui diz que o CNPJ do conselheiro Elias é nulo, desde 2008. Essa documentação eu não inventei, não. Estava aqui no conselho. Essa instituição dele nunca existiu. E existiu em 95, lá em Volta Redonda, mas foi fechada. Então trouxe para cá a documentação e foi analisada. E na época da análise, eu participei da comissão eleitoral, a dupla era eu e Nereu. Só que na análise do Elias, que eu não sei quando foi essa análise, porque eu não vi, só está o nome do Nereu, autorizando o APTA. Como APTA? Se o documento aqui é nulo. E essa pequena comissão que eu acabei de falar, que analisou, arquivou o documento. Mas Deus... Tirar meu nome daí. Não, é Paulo Tavares. É Paulo Tavares. Incrível que são conselheiros tão antigos dentro do conselho. O que mais me surpreendeu foi o Miguel, porque ele botou a minha instituição, a FAMERG, a CUT e o Negro no Ministério Público para a gente responder se nós tínhamos legitimidade. E a CTB. E a que estava nula, ele não colocou. Nossa, me chamou muita atenção isso. E eles não... Sabe o que eles fizeram? Arquivaram. Deixaram o Elias dentro do conselho, trabalhando, exigindo, cobrando, fazendo assédio moral com os funcionários dentro do conselho. Só que ele não é conselheiro. A documentação dele é falsa. Isso é o artigo 299. E ele dentro do conselho. E eles analisaram e não fizeram nada, nem trouxeram para o Pleno. Por que não trouxeram para o Pleno? Nós somos o que aqui? Idiotas? Estamos aqui fazendo o quê? Batendo palma para maluco dançar? Porque eles estão ganhando alguma coisa, não é possível. Ele está há 16 anos dentro desse conselho. 16 anos dentro de um conselho. Pergunta se ele sabe fazer um orçamento financeiro. Pergunta se ele conhece prestação de conta do Estado. Pergunta, não sabe nada, mas vai ver. Olha, e isso é grave, sabe por quê? Porque gerou recursos altos, porque eu só vivi em Brasília. Quando eu cheguei
fazer aqui no Conselho, ele só vivia em Brasília. Eu fui a alguns municípios, fui esculachada por causa deles. Porque falavam assim, a senhora é do grupo de safados, lá do Conselho do Estado? E eu falava, não, eu não sou não. Mas a imagem do Conselho, agora, por que esses conselheiros que são da Comissão Executiva permaneceram com Elias aqui, sabendo que o documento estava nulo? E por que analisar e deixar ele ficar aqui? Eu acho que não cabe a nós, conselheiros. Eu acho que o Conselho tem que pedir uma auditoria dentro do Conselho Estadual de Saúde, o TCE. Nós vamos encaminhar. Outro erro também aqui. Sempre falei isso, mas a Étila quase me batia aqui dentro. Sabe por quê? Porque devia ter conivência também. O sindicato dos médicos do município do Rio de Janeiro é âmbito municipal. Porque o nome já diz, municipal. Entrou no Conselho. Quando eu fui analisar, esse documento aqui não existia. Esse documento não existia. E a Étila falou que eu era burra. Burra porque eu não sabia analisar nada. Mas eu era voto vencido, eles eram a maioria. Eu era a minoria, eu e Eduardo. Aqui, ó, documento. Isso foi sem querer. Não foi nem por querer que eu achei. Sabe como eu achei? Porque Deus não dorme. Eu fui na comissão eleitoral da vacância, eu fiquei incumbida de ligar para chamar as instituições para se inscreverem. Aí eu falei, como é que eu vou ligar para todo mundo? Aí pensei, eu falei, eu vou chamar as instituições que já haviam se inscrito na vacância passada para tirar os documentos, preencher, né, fazer novo e encaminhar novamente ao Conselho. Quando eu pedi o técnico para trazer a caixa arquivada, gente, eu não estou falando de caixa do Conselho, não. Foi caixa arquivada que estava lá no arquivo do Conselho Estadual de Saúde. Quando eu pego a caixa, a Nancy estava na sala. A Nancy falou, quer que eu saia? Eu falei, não preciso, só vou pegar aqui os telefones para eu poder ligar. Quando eu abro a caixa, tá qual? Os dois juntos. Elias e o Darcy. Eu falei, Nancy, que é isso? O que eles estão fazendo escondido aqui dentro da caixa arquivada? Aí eu falei, agora eu vou olhar. Já que botou aqui, eu vou olhar. E quando eu olhei, estava um âmbito municipal, que já está há 16 anos aqui dentro do Conselho, 16 anos sendo município dentro do Estado, não tem gerência, porque não tem nem representatividade para estar em cada município sendo municipal. E o do Elias, que estava junto, acho que são gêmeos, né? Nulo dentro do arquivo. Foi onde falei, Nancy, está aqui a prova. E a gente precisa tomar uma providência, porque não dá para ser dessa forma. E quando, para nossa surpresa, tinha sido analisado. Aqui, ó, foi analisado. E por que não foi encaminhado? Foi o que eu falei para você, Elias. Você tem mania de botar a palavra na boca dos outros. Você falou que eu sabia que a mulher lá do áudio. Eu trouxe para a Nancy no outro dia. Olha, tudo que eu falo eu provo. Você nunca vai me ouvir falar nada se eu não provar. Eu não sabia, porque qualquer irregularidade que tiver aqui dentro desse conselho, você é a primeira a denunciar. Porque a minha função aqui é essa. Jamais, você me irritou muito. Se eu pudesse entrar naquele telefone, eu tinha entrado. Tudo bom. Entendeu? Mas aqui dentro do Conselho, as provas estão aqui, já foram tudo encaminhadas ao Ministério Público. Aqui, ó, os relatórios, ó, está tudo encaminhado. E agora, pedir a permissão ao Pleno, para que a gente venha encaminhar esses documentos ao Conselho Nacional de Saúde, ao Conselho, à Comissão de Saúde da LERJ, à Comissão TCE, ao Conselho, a Comissão de Segurança Pública da LERJ, a OAB de Direitos Humanos, a Defensoria Pública de Direitos Humanos e fazermos um boletim de ocorrência na 5ª Delegacia Policial. Porque o que aconteceu aqui, o que acontece, não é brincadeira. Inclusive, eu, na comissão orçamentária, como já falei, a gente está sendo boicotado o tempo inteiro com valores errados, eu costumo brincar até que eu estou me capacitando, porque cada vez que eu peço um documento, eles enviam
outro. Eu leio o documento e acho erro, aí eles mandam outro e a gente tem que parar com isso. O Conselho precisa conhecer onde é o Fundo Estadual de Saúde. Quem sabe? Somos conselheiros e não sabemos. O Conselho tem a obrigação de saber onde é o Fundo Estadual de Saúde, até para ver se a estrutura dele, porque demora tanto para mandar um documento, que eu acho que é só ficar no computador e imprimir, mas se demora um século para se entregar a documentação, prende documento. Promotora, eu já recebi análise de documento errado. Planejamento. Depois, sabe o que eles fizeram? Quando eu analisei e li tudo, na outra reunião me tiraram o documento e falou, não é esse, mas não, esse aqui. Com tudo mudado. Isso é crime. Só que eles achavam que assim, fica tudo dentro do conselho e ninguém vai falar nada. Mas sempre vai existir um que não vai concordar com isso. Que não vai aceitar. Sabe por quê? Eduardo, dá licença, por favor. Porque eu represento aquele paciente que está na maca, aquele que está na UPA 8 horas, 10 horas esperando, aquela criança que tem um câncer que precisa da medicação e não tem, e esse conselho aqui brincando com a vida da população. É dinheiro, são 5 bilhões para a saúde do Estado. Porque o Estado, como o Estado não tem verba para tratar da saúde, são 5 bilhões. É dinheiro com pau, era pra gente ter um atendimento dor da vida. O povo tá morrendo, esses caras brincando aqui dentro do conselho, atrapalhando, sabe por quê? Porque quando a gente pede um documento pro fundo, o que é que eles fazem? Manda pra comissão executiva, eles deixam o documento lá 2 meses. 2 meses, o documento tem que chegar na executiva e ir pra comissão. Não pode ficar parada lá com eles, não, mas fica parado. Eles não entregam, por quê? Por que não entregam? Porque não tem interesse que a coisa aconteça e eu atrapalho. Eu atrapalho porque eu leio tudo. Não adianta. Falar para mim de saúde, vai brigar e a gente vai porque eu leio. Eu tenho que entender o que eu faço. Então eu estou fazendo o que aqui? Gastando ticket, comendo, já engordei 20 quilos. E vou engordar mais ainda? Não posso. Então chegou o momento do basta. Então todos esses conselheiros envolvidos, está na hora de serem afastados do Conselho Estadual de Saúde. Se não trabalha, investigado. Entendeu? Investigado. Porque isso é muito sério, isso é muito grave. Muito grave. Agora Elias pode falar. Obrigado. Alô. Bom dia a todos e todas. Eu não fui representante do Conselho Nacional, sim. E ela falou que eu fui representante do Conselho do Estado do Rio. Eu não fui representante do Conselho do Estado do Rio. Eu fui representante do movimento social MOPS a nível nacional. Eu respondi a nível nacional. Então a conselheira está mal informada. Tem documento, vou apresentar. Foi até bom, a doutora Denise, que me conhece bastante, entendeu? Eu fui, ela fez uma denúncia que eu representava o Conselho Nacional no Estado do Rio. Não representava. Nunca tá a gravação. Peraí, gente. Tá, o que falou, tá gravado, tem um colega que gravou também, tá gravado, vou pegar essa gravação. Nunca representei o Conselho Nacional, Conselho Estadual no Ministério da Saúde. Sempre apresentei, sempre tive trabalho, graças a Deus tenho trabalho a nível nacional, movimentos sociais. Isso a conselheira vai responder porque ela fez uma denúncia aqui que é muito grave. A questão da minha instituição, que eu faço parte, inclusive, eu trabalhei numa indústria lá em Volta Redonda, CSN, é subsidiária FEM. Eu trabalhei na porqueria e nós lá fazíamos muito trabalho com coque. E tinha um movimento trabalhador que foi doente. A CSN fabricava, até hoje fabrica doente. Então ela teve vários, esse tipo de trabalhador,
Desde a época, eu não tenho aqui a época que foi a Associação do Governo Desoneiro do Trabalho. Mas nós temos esse trabalho de Volta Redonda, o estado do Rio todo, sobre o funcionário, sobre o trabalhador de leucopenia, desonista e leucemia aqui do estado do Rio. Gente, foi feita uma denúncia, Conselho Municipal de Volta Redonda, a esse conselho na época, falando do nosso CNPJ, que a gente não tem CNPJ, que na verdade, doutor, nós temos sim CNPJ. Temos. O estatuto nosso é muito antigo, e fomos cobrados pelo órgão, eu não sei agora, que a gente refazer nosso estatuto. E foi feito. Nós fizemos nova diretoria, no começo do ano agora, fizemos novo estatuto, nova ata, e está no cartório. Está no cartório, toda a nossa documentação. O CNPJ foi nulo, porque o nosso estatuto antigo da associação, não tinha demanda. Aí foi obrigado a nossa associação fazer um novo estatuto, a nova ata, está no cartório. Caducou, CNPJ caducou. Gente, eu tenho a documentação toda, doutora, for pedir, o conselho for pedir, a gente entrega. Nós temos nosso CNPJ, que foi nulo, porque o estatuto nosso antigo não estava de acordo com o Código Civil. E foi feito nova assembleia, foi feito nova diretoria e foi dada entrada no cartório. Tem aí, foi esse ano, foi no começo do ano, dada entrada. Teve nova exigência, fizemos várias exigências, a cartório pediu várias exigências do nosso advogado acertou e vamos entregar. Inclusive ficamos sabendo que logo quando o cartório liberar o nosso estatuto, a nossa ata, já vai vir o CNPJ ativo. CNPJ nosso ativo. Então o CNPJ nosso, temos CNPJ, não estava nulo lá, por causa da nossa ata, nosso estatuto que estava antigo. Nossa associação vem trabalhando há vários tempos. Inclusive nós temos aqui, ó, a matéria de domingo, de dia 24/5, mas aqui 2015, que a gente fez para a Globo, a questão das doenças lá na região 9, lá em Volta Redonda e no estado do Rio todinho, Jornal da Globo. Temos aqui, gente, acho que foi até bom, eu não estava sabendo disso não, isso aqui está na pasta, tá, gente? Ó, como a conselheira falou, como foi feita essa denúncia, realmente foi feita, aí está correto, está certo, que foi feito na comissão executiva, um grupo foi lá, viu o documento da associação do Leucopenia, viu não sei outros documentos, e girou essa resposta para Volta Redonda. Aonde está aqui, ó. Eu não estou vendo aqui a data. Mas está aqui o parecer que está assinado aqui, esse documento, que foi colocado esse prêmio, votado, e estava o pessoal de Volta Redonda aqui. No dia. Rosaula Lima, conselheiro do segmento prestador, conselheiro Miguel, segmento usuário. Está aqui assinado, está aqui o documento assinado, que esse prêmio aprovou e mandou arquivar a denúncia de Volta Redonda. Foi mandado arquivar. Está aqui o documento. Está aqui. Está aqui. Está escrito aqui. E tem ata. E tem ata aqui. Está aqui. Inclusive esse documento está na minha parte. Deus é muito
muito, o Paulo não deixou eu tirar. Tá aqui, eu posso tirar a cópia, deixar aqui para... Então, gente, eu tô tranquilo. Se amanhã ou depois o Ministério Público me chamar, se o Conselho me convocar, pedir a documentação da minha instituição, nós estamos totalmente documentados. Eu tenho um documento do cartório, onde o cartório mandou, porque quando foi criada essa vista, o advogado Elias, tira todos os documentos, do cartório, toda a pendência. Quando eles pediram a documentação, não foi preciso, porque eles não pediram a documentação para mim, entendeu? E foi todo o documento, a instituição está lá, com toda a documentação, só pedir que a gente vai enviar. Mas a questão do CNPJ é isso. A questão do nosso trabalho está aqui no jornal também, o trabalho que a gente faz. A associação é feito um bom trabalho. A gente tem lá, nós temos lá arquivo de trabalhador falecido, trabalhador está abandonado, trabalhador está várias doenças lá, não sei quantos mil, eu não sei, o Júlio deve saber, que o Júlio sabe lá. Nós temos lá na Volta Grande, mãe, quando nasce, não pode ter filho, não pode furar o poço, não pode plantar nenhuma árvore, não pode plantar uma coisa, que o solo está todo contaminado, a questão do bezerro em Volta Redonda. E nós estamos trabalhando sobre isso. A luta nossa é sobre isso aqui. É sobre isso aqui. Então... Isso, conclua, por favor. Vou fechar. Deixa ele acabar. Da casa não foi. Deixa ele acabar. É a instituição que está falando, nós não temos CNPJ, nós temos documento todo, é só pedir que tem o documento todo. O único documento que ela está falando que a gente não tem, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Dá licença. Nós temos aqui, ó, o estatuto antigo, o estatuto registrado em cartório. Esse é antigo, não vale. Quando saiu do cartório, esse aqui não vale mais. Estatuto aqui. A ata não vale mais. Não vale mais. Não. Pera aí, gente. Pera aí. Calma. Gente, acabei de falar. Quando sair o documento do cartório, entregar a documentação do cartório, eles vão entregar nova ata. Pessoal, gente, o cartório vai entregar para a nossa associação a nova ata, novo estatuto e o novo CNPJ. Isso aqui vai ser arquivado. Entendeu? É isso que a gente está colocando. Por favor. Deixa eu fazer uma pergunta. Vou fechar. Então tá aqui, depois pode tirar cópia do parecer da Rosalva, onde foi pedido vista, entendeu? Eu acho que, não sei se a doutora Denise está um dia, porque ela esteve aqui no outro história. Não sei se está Deixa eu fazer uma pergunta. Você foi para a Conferência Nacional, você foi por onde? Pelo Estado ou pela Nacional? Pela Nacional. Nacional? É, você foi por onde? Que é nacional. Tá bom, obrigada. Eu já tinha dinheiro. Vamos seguir a hora aí. A hora vermelha, de ordem aqui. Peraí. Antes do ar. Então, eu só vou concluir. Doutora Denise. Doutora Denise, eu estou à disposição de vocês, tá? Qualquer hora, a senhora tem o meu contato, também tem o contato da senhora aqui, tem o e-mail, telefone da senhora, entendeu? Gente, já se fala, qualquer coisa
que vocês precisarem, a associação está à disposição, entendeu? Nós não fomos acionados em nada a responder, tá? Bom dia, deixa eu só me apresentar. Não foi acionado em nada. Por 16 anos não foi acionado em nada. Promotora de Justiça do Rio, não tem atribuição do inquérito da ação civil pública que hoje 16 anos foi acionado. De Saúde. Eu posso me comprometer até a trazer mais detalhes sobre isso, porque eu participei como assessora da promotora que trabalhava essa questão no ano passado, das várias reuniões que nós fizemos antes da eleição. E eu creio que aqui tem divergências que a gente precisa apurar, né, de maneira bem detalhada. E assim, acho uma pena que novamente o Conselho esteja interrompendo suas atividades de decidir questões de saúde para novamente rediscutir eleições, representatividade, legitimidade. Isso pode ser discutido no inquérito civil do Ministério Público e na polícia, como a Kátia bem colocou aqui. Se tem fraude, se tem documento falso, todo mundo tem que ter a oportunidade de se defender. Não vamos criar aqui um contexto de calúnia, de difamação, de denunciação caluniosa. Isso não vai evoluir e a saúde vai continuar mesmo, né? Os mesmos problemas que já todos aqui conhecemos. Então, assim, se tem representação, Miguel, Eduardo, os que eu conheço aqui, o Elias, leve ao Ministério Público, vai ser gerado inquérito. Formalmente, todo mundo vai ser ouvido, todo mundo vai ter a oportunidade de falar. Para que não fique aqui numa discussão pública, um ofendendo o outro, e daqui a pouco a gente vai parar todo mundo na delegacia. Porque por denunciação caluniosa, por difamação. Então, eu acho que vocês devem evoluir para uma outra pauta, e isso tem que ser investigado pelos órgãos imparciais, que não estão do lado nem de um grupo nem de outro. Eu estou pensando nitidamente dois grupos aqui dentro. Então, assim, estou falando agora como promotora, o ideal, nesse momento, apaziguar os ânimos, a Kátia faz a representação dela, faz a dele, e a gente vai analisar e ouvir todo mundo. Num inquérito civil formal. Se é isso que vocês querem, a gente vai analisar assim. Agora, a eleição, ela foi feita com o aval da Justiça, teve ação civil pública, nós participamos sim, vimos tudo ser lacrado, toda hora vinha uma representação nova, uma impugnação nova, a gente pediu calma aos conselheiros, ó, vamos deixar essa eleição acontecer. Para de impugnar tudo, porque não vai sair a eleição, não vai ter conselho ano que vem. E a gente conseguiu fazer a eleição. Então, se agora existem questões pontuais a serem resolvidas, se houve fraude lá na legitimidade do Elias, ele tiver que ser afastado, a gente vai fazer recomendação para isso através do Ministério Público. Então, vamos tratar disso de uma maneira mais formal e dentro de um inquérito civil onde todo mundo vai ter a oportunidade de falar e ser ouvido. E os seus documentos serão avaliados, e o do Miguel, do Eduardo e de todo mundo. Agora, do jeito que está o contexto aqui, vocês não vão evoluir nessa pauta nunca da saúde, vocês vão ficar sempre discutindo a eleição do conselho. E na área jurídica, senhores, tem uma questão que é muito importante. Tem que ter segurança jurídica. Vocês têm que ter uma consultoria jurídica, que eu não estou vendo assessores jurídicos aqui para orientá-los. A Procuradoria do Estado tem que ser acionada por vocês para orientá-los em relação ao regimento de vocês, em relação à lei que vai reger o Conselho a partir de agora. E vocês precisam ter segurança, as coisas precluem. Depois, se não for impugnados no tempo certo, vão precluir, o promotor vai arquivar. Porque a gente quer que funcione o Conselho Estadual de Saúde. É realmente chocante chegar em Brasília e ouvir que o Conselho do Estado do Rio de Janeiro não se manifesta, não decide, não fala de saúde, né? Isso tudo causa perplexidade para nós promotores também, porque a gente está participando de outros eventos e a gente precisa de um controle social empoderado. E eu já vejo muitas caras novas aqui, para mim isso já é muito bom, porque antes eu só via as mesmas pessoas. Eu acho que vocês se renovaram, tem que começar a trabalhar a saúde agora, com autonomia e com empoderamento. E essas questões pequenas, essas questões que são graves, que são criminosas, a gente vai tratar no âmbito criminal e no âmbito do inquérito civil público, Kátia. Traz os seus documentos, a gente avalia, e se for o caso, a promotoria vai recomendar o afastamento do Elias, o afastamento do Eduardo, eu estou usando como exemplo, tá? Só um exemplo, tá? É porque é o nome que eu gosto, do Miguel, mas claro, da casa também, presidente, quem for responsável, tá bom? Desculpa a intervenção, eu acho que vocês estavam muito exaltados. Doutora Denise, eu queria fazer uma pergunta. Doutora Denise,
doutora Denise, nós a convidamos para isso. Porque eu estava insegura de fazer isso aqui. Eu fui na colégio, fui orientada, fui na delegacia, procurei a comissão, procurei a doutora Marta Rocha, procurei a enfermeira Regiane da Comissão de Saúde e da Comissão de Segurança Pública. E ela me recomendou para ir na reunião, vocês colocam, me pediu até sem que se exaltasse, né? E era justamente isso que a gente queria com a sua presença aqui. Aqui não é um júri, gente, não é um julgamento, né? Tudo tem que ser provado, lido, ouvido as pessoas, né? A gente tem que comprovar todo esse contexto que ela está colocando aqui. São graves? São. Mas deixem os órgãos da justiça imparciais decidirem isso, para vocês conseguirem entrar. E se vocês ficarem todo o tempo, toda a pauta fora a legitimidade do Conselho, a representatividade do Conselho, a eleição do Conselho, o Conselho vai acabar de novo, a gente tem que dissolver o Conselho. E a gente já tem ação civil pública para isso. A gente vai ter que dissolver de novo esse Conselho, começar tudo de novo. Então pensem nisso também como conselheiros e com responsabilidade. Tá bom? E aí o Ministério está à disposição, quem quiser pode encaminhar. Presidente, eu estou fazendo encaminhamento, senhor presidente. Eu estou levando minha fala, só que o pessoal para promotor. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Joaquim Jorge. Eu venho representando o Conselho de Niterói, ao qual alguns membros que foram citados aqui estão julgando até hoje. O Conselho de Niterói mandou um documento indicando eu como representante, e até agora eu não fui nessa mesa. Eu já vim reclamando há meses, são meses. Algumas dessas pessoas que participaram desses nomes aí estão impedindo, estão querendo dizer que Niterói não está legítimo, mas até agora não foi recebido. Nós queremos urgentemente a nossa resposta para Niterói. Eu tenho vindo aqui, custeando minhas passagens, sendo até apreciado por certas pessoas aqui, tá? Várias vezes me sinto humilhado, porque eu fui indicado pelo meu conselho, sou um conselheiro municipal, que fui eleito, estava aqui em 2014, vi algumas coisas realmente que aconteceram, e agora eu, como representante de Niterói, que até agora, hoje, de novo, eu fui obrigado a assinar como visitante, mas eu tenho um documento indicando Niterói como representante. Eu quero agora deixar gravado que eu vou pedir, como cidadão, essa gravação e pedir uma resposta a esse conselho, qual a resposta que vai ser dada a Niterói, porque até agora Niterói não está sendo respeitado como conselho municipal. Não podia estar com isso. Não pode ser assim também, senhor presidente. Quem pediu inversão de ordem, não incluiu o ponto de falta e está atropelando tudo. Ela entrou no informe, né? Ela entrou no informe. Ela entrou no informe na hora do informe. Quietinha aí, pai. Falando besteira. Falando besteira. Ela entrou na hora do informe. Tá quietinha aí, pô. Olha só. Se metendo, pô. Aí tá dizendo porra nenhuma tu. Intimação por quê? E aí? Você é baba-ovo, rapaz. Até pela sapa. Olha o tempo. Caí. Tá impedindo os outros de falar, pô. Tu e eu te conheço como quem, pô? E você? Gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa. Olha só, eu respeito o pleno demais. Eu acho que isso aqui é o que mais importa, é a nossa consciência. Então, eu não venho aqui para falar besteira, para, entendeu, jogar a conversa fora, para fazer política, entendeu, acusar as pessoas para fazer política, para queimar, para limar as pessoas. Eu não venho fazer isso. Eu vim aqui para dizer que eu estou sentindo vergonha. Sabe o que é vergonha alheia? Sentimento de vergonha alheia? Não vou vergonha alheia. Eu tenho vergonha pelos outros. Eu não vou responder a nada, porque tudo referente à eleição está no Ministério Público
Porque eu já coloquei, eu fui a primeira pessoa que coloquei tudo no Ministério Público. E eu achei ótimo, porque nós vamos rever tudo. Porque não foram só essas instituições, só um segundinho, Messias, que eu estou concentrando. Não foram só essas instituições que ficaram devendo documento, não foram só essas. Então, eu acho que tem que rever tudo mesmo. Agora, hoje, eu acho que isso tem que ser feito. Moço, eu estou falando. Isso tem que ser feito em outro fórum. Eu acho que foi feita a denúncia, agora já tinha feito muitas denúncias, já foram feitas muitas denúncias e foram feitas no Ministério Público. Está no Ministério Público já. E outra coisa, eu acho que a gente tem que seguir a pauta, porque em respeito a este pleno, ninguém aqui é criança, ninguém é bobo. Todo mundo está sacando o que está se passando aqui. Todos nós, e eu, em respeito aos senhores, peço que retome a pauta, que a condução da mesa seja firme na condução da pauta, porque nós viemos aqui para discutir os pontos que foram discutidos e acompanhando o encaminhamento da promotora, que a gente deixe para debater isso no fórum que tiver que ser debatido, com as devidas provas, com as devidas argumentações. Então, por favor, eu quero... Dá licença, moço. O povo morrendo lá. E o conselho não anda aqui. Não anda. O conselho não faz nada, tem que ouvir, pô. Você não faz nada. Vocês estão desrespeitando todo mundo. Eu sou conselheira. Problema, irmão, você tem que ouvir também, pô. Tem que ouvir. Você não quer ouvir por quê? Tem que ouvir. Pô, o problema que tem conselheiro tem que ouvir, irmão. Certo é o certo. Nós não viemos aqui de graça, não. Vou pedir aqui aos senhores e senhoras, encarecidamente. Na fala do Messias está encerrada a discussão. Eu quero que vocês ouçam as coisas com atenção. Vejam bem, eu vou ler aqui uma frase, prestem bem atenção. A pior missão, pior do que a ação dos maus, é a omissão dos bons. Martin Luther King. Prestem bem atenção, minha gente. O que foi falado hoje aqui, em primeiro lugar, tem que ter evidência dos fatos. No momento para o qual que ficar provado a materialidade dos fatos concretos, acabou a discussão. Então, como disse a promotora aqui, que eu conheço ela, inclusive, ela é da região do Lago, isso já está para ser investigado. Então, que cabe os órgãos de competência fazer a investigação e vai apurar os fatos. É assim que se faz uma investigação. É assim que se procede nesse país. Vamos dar um basta com esse negócio de impunidade das coisas. Agora, só quero ressaltar uma coisa. Eu levantei hoje 3 horas da manhã. Eu hoje trabalhei até 11 horas da noite. Para levantar 3 horas da manhã para vir para cá. E eu tenho dito aqui nesse conselho aqui, que eu quero que isso aqui é conselho de saúde, eu quero discutir o problema da saúde, porque eu sou representante de Araruama. E Araruama já houve uma mudança de 8 secretários de saúde. E lá, os negros lá estão morrendo, como agora mesmo eu acabei de perder um amigo meu de câncer. Por quê? Por problema de saúde. E aqui no Rio de Janeiro está morrendo aqui. Agora mesmo essa senhora aqui está trazendo aqui uma demonstração do pessoal da rancenia, que eu conheço, que eu morei aqui em Jacarepaguá, que é ali o Culo do Paiti, que é o... Então nós temos que, aqui nesse conselho, quero dizer para os senhores aqui, aquele que aqui não tiver interesse de fazer parte para defender o problema daquele povo que está morrendo nos hospitais, eu peço encarecidamente, peça demissão e saia! Saia! E vamos ficar aqui para defender o interesse das pessoas que estão nesse país. Porque eu já tive um infarto, eu já estou prestes a morrer, não tenho medo de nada e sei da situação. Então vocês têm que botar na cabeça o seguinte, vocês têm que trabalhar aqui no prol do interesse da saúde. A discussão tem que ser saúde. Vamos acabar com isso. Eduardo. Tem que existir aqui mutação contínua. É um período, acabou. Eu, quando eu tiver meu período,
terminei, tchau. E assim sucessivamente. E nada dessa perpetuação de poder. Obrigado. Eu queria, antes de mais nada, dizer que é o seguinte: hoje é uma reunião atípica e eu agradeço a Deus por isso, porque um dia isso tinha que acontecer. Isso aqui estava demais. E quero dizer que, embora tenha muitas questões particulares e pessoais com a Kátia, quero dizer que você hoje me deixa orgulhoso e com a certeza, aí sim, de que eu não errei em trazer você para o movimento popular, para esse conselho. Que hoje você sim me deixa consciente que eu não errei. Parabéns, e quero declarar que estou com ela em tudo que ela vier colocando nesse sentido, porque durante muito tempo nós tivemos essa luta aqui juntos, e se estamos separados por questões pessoais, na questão da saúde não, porque ela representa verdadeiramente a discussão da saúde aqui dentro desse conselho. Agora queria fazer uma proposta concreta, que é a seguinte: nós não podemos continuar hoje aqui nessa catarse, nessa questão de se comer aqui o conselho entre si mesmo. Então queria dizer para a doutora promotora que eu sempre discordei dessa tese de passar do tempo, qual é o termo que se usa, preclusão. Nós vamos discutir muito ainda isso, porque olha só. Se tiver crime, tudo isso gera nulidade. Tá. Tem que ser provado. Tá certo, tá certo. Então, isso, nesse sentido aí que eu não concordo com a preclusão. E esse mandato está entrando no seu último ano. Mês que vem, parece que nós vamos entrar no último ano do conselho. Então eu queria propor aqui que não é porque está terminando que a gente tem que jogar por baixo do tapete todas as coisas erradas. Nós temos sim que, mesmo no último dia do mandato, a gente tem que manter apurado tudo que teve errado para que não aconteça no mandato que vem. Então eu queria propor, presidente, e vou fazer essa provocação, essa proposição por escrito encaminhada ao presidente, porque eu acho que agora sim a presidência está ocupando o seu espaço, não sendo mais atropelada pela executiva, que hoje em dia tem dirigido esse conselho como se o próprio fosse. Então, eu queria propor que a gente encerrasse aqui qualquer assunto e que marcasse, se for o caso, uma reunião extraordinária para tratar disso. Porque todo encaminhamento ao MP deve ser feito ou pelo pleno do conselho ou por pessoa independente. Tem que ser uma iniciativa do conselheiro. Não pode ser uma iniciativa do conselheiro em nome do conselho. Então eu queria que a gente organizasse isso para que não haja erro na apuração de tudo que tem errado aqui. Então era isso que eu queria dizer. Acabou? Com o nosso trabalho com a saúde do Estado, que esse é o foco do Conselho Estadual de Saúde, eu queria pedir ao Pleno, porque o Pleno é soberano e a gente precisa andar com esse Conselho, não dá mais para ser da forma como estava. E esses conselheiros envolvidos, a qual foi lido aqui o nome de cada conselheiro, que fazem parte da comissão executiva, que sejam afastados da comissão executiva, para
E assim, porque a gente precisa recompor com conselheiros comprometidos com a saúde do Estado. Não dá mais para a gente continuar com essas coisas dentro da comissão executiva, porque isso não é a primeira vez que todos vêm reclamando. Então, que se precise, o Pleno é soberano para isso. Nós temos quórum para isso. Então, que é uma proposta que eu estou fazendo, deixa eu só concluir minha proposta. Que esses conselheiros envolvidos, porque esses documentos foram analisados pelo um pequeno grupo da comissão executiva, então viram a irregularidade, não tomaram providência, por isso que nós trouxemos ao Pleno, e que possamos substituir esses conselheiros, porque já está com vacância na comissão executiva e ninguém pautou isso para que seja preenchida, e que possamos recompor a comissão executiva para que possamos continuar o nosso trabalho na defesa da saúde do Estado. Essa é uma proposta minha. Aqui, só de ordem para mim, por favor. Ô, Flávio, dá o microfone. Flávio, dá o microfone, por favor. Eu posso falar? Fernando, você já pediu uma questão de ordem. A proposta dela não está em discussão ainda. Calma, por favor. Eu queria dirigir aos conselheiros que estão aqui. Nós temos uma pauta hoje. Tá? O que foi trazido aqui caracteriza o fato sério. Agora, eu vou dizer como alguém que é suplente nessa executiva e que teve acesso a alguns desses documentos. É melhor que o Conselho tome como pé o conjunto de todas as entidades que estão lá, e não duas em especial. Além disso, o Sindicato dos Médicos não cometeu nenhuma irregularidade. O que houve com o Sindicato dos Médicos foi uma flexibilização pela comissão em entender que a representatividade dos médicos é estadual. Ou a gente vai negar, vocês me permitem, você me permite, Eduardo? Eu não fico calada, eu não interferi na fala de ninguém, mas eu vou esperar educadamente que o conselheiro me garanta a fala. Ou nós vamos negar que o sindicato que esteve à frente da crise na saúde foi esse. E eu estou falando isso, eu sou enfermeira, eu não sou médica. Eu não tenho interesse em defender o Sindicato dos Médicos, não sou amiga pessoal do presidente e nem tenho interesse nenhum. Agora, uma situação de conselheiro é uma denúncia de que ele não tinha uma credencial exigida para se candidatar. Que ele não tinha credencial exigida para se candidatar, que era o CNPJ. A outra denúncia é a representatividade territorial. Eu queria dizer que representatividade de sindicato, de associação, ela não se dá só no papel, ela se dá na legitimidade da luta dos trabalhadores. E queiramos ou não, gostemos ou não do atual presidente do Sindicato dos Médicos, ninguém pode negar a atuação. Pro bem ou pro mal, mas que atua, atua. E que não tem outra entidade médica atuando. Então eu vou primeiro separando o joio do trigo, viu, promotor? Porque eu acho que tem coisas diferentes. Uma é, tem que ter CNPJ para a instituição se credenciar conselheiro, tá? E apresentar o seu representante. Correto. Não é só essa entidade que tem problema de CNPJ. Já vou adiantando pelo que eu vi. E nós recuamos, eu pelo menos, fui convencida a recuar em respeito à investigação que o MP estava fazendo. Porque nós fomos orientadas, inclusive, de que não interrompesse o Conselho, deixasse o Conselho seguir à frente, porque a consulta foi feita, porque eram muitas as entidades, não era uma e nem duas, como está sendo citado aqui, que tinham problemas. Não são iguais os problemas, não são da mesma forma, mas tem problema. Tanto segmento trabalhador como segmento usuário. Tá? Então eu queria dizer uma coisa para todos nós aqui, conselheiros. Tá? Nós temos uma pauta com 4 itens hoje, que era muito mais importante do que a gente está discutindo nesse momento, tá? A sequência de mandato. Nós estamos há 1 ano e meio de terminar esse mandato. O mandato que levantou esse conselho do túmulo. O
mandato que fez com que a gente repensasse a renovação. E eu acho, Eduardo, você me respeite. Você me respeite. Eu não vou admitir que você me falte com respeito. Estava funcionando. É pessoal isso. A mesa garante a mesa? Ah, fala. Então, por favor. Isso aí é pessoal, hein? Não tem pessoal não, pessoal. Eu sou conselheira. Eu não estou aqui no pessoal, eu represento a Associação Brasileira de Enfermagem. Eu tenho representação no Iapoca e o Chuí. Respeito é bom e eu gosto. Então eu queria dizer, para nós, tá? Primeiro, nós conselheiros que temos a responsabilidade dessa plenária, tá? Esse ponto é horrível, gente, falar com alguém na sua frente. Claro, direito democrático deu manifestação, a senhora está chamando a atenção. Este ponto não estava previsto na pauta, tá? Não é qualquer ponto, agora que nós todos conselheiros aqui precisamos digerir para apresentar uma saída, e essa saída tem que ser tomada entre os conselheiros por unanimidade ou por 50% mais um, tá? Do que vai ser feito com as citações aqui, se nós vamos aprofundar a avaliação de documento, se nós vamos aguardar o MP, se nós vamos tomar alguma atitude em relação aos dois denunciados ou não, é a decisão do Conselho. Mas que nós temos uma pauta, que tem uma crise no Rio de Janeiro, que a vigilância está em greve, sem nenhuma resposta até agora, que as pessoas da vigilância sanitária estão pedindo a comissão de fiscalização para ver, inclusive, a situação deles, de viatura, eles estão correndo risco de vida para fazer visita de fiscalização. Então está acontecendo coisas muito sérias no Rio de Janeiro. Não dá para a gente ficar aqui, me desculpe, com todo o respeito que eu tenho às pessoas do Elias e do conselheiro da, mas eles não são maiores que a política de saúde do Rio de Janeiro. Me desculpe, tá? Eles são importantes? São. Temos que decidir? Temos. Mas primeiro temos que decidir enquanto conselheiros do que vai ser feito com os dois conselheiros. E temos que apontar a nossa pauta e tirar sim uma extraordinária desse conselho para definir esse assunto de hoje. Essa é a minha proposta. Sigamos a pauta até às 14 horas, tem 3 pontos de pauta, tira uma extraordinária para esse assunto, porque inclusive todos os conselheiros devem ter acesso aos documentos que alguns tiveram, para que a gente opine legitimamente, sem amor nem ódio, porque aqui não é lugar de amor e ódio. Está entendendo? Passado o prazo de todos os recursos que teria que ser dado continuidade para se discutir a saúde pública. Eu acho que a gente tem que pegar a ata e trazer também para dar um retorno à sociedade. Que é muito fácil pegar e falar, mas palavras o vento leva. Eu queria a ata da reunião onde foi aprovado. E gostaria de dizer para o Conselho de Niterói que o representante deles aqui, eles saíram do Conselho por falta. Foi feita uma consulta a pedido desse pleno aprovado aqui, que foi constatado que eles tinham faltado. Por isso que o Fernando assumiu a titularidade. E nós, comissão executiva, cansamos de mandar documento para o município para substituir o conselheiro. Não tem documento. Bom, se tem documento, não chegou aqui. Então eu gostaria... Não chegou documento é muito nosso aqui? importante, Joaquim, eu gostaria que respeitasse. Quando você falou, eu estava escutando. Gostaria que respeitasse. Você está falando que diretamente para mim? Tá, eu estou falando. Então você está falando diretamente para você, Miguel. Por favor, então eu gostaria de ter direito de contrapor fala. Gostaria, deixa ele terminar, por favor. Tá falando que gostaria, inclusive, senhora presidente, que pegasse os envelopes que nós abrimos, foi por uma recomendação do Ministério Público, que, como a Solange colocou, quando nós, a executiva, foi um grupo de trabalho que foi para poder atender a solicitação do Ministério Público e tinha pedido informação à comissão executiva. Foi por isso que houve aquele grupo de trabalho onde todos podiam participar. Ninguém foi impedido de participar. E gostaria também, senhora presidente, de dizer que o que foi falado aqui com relação a Itaboraí foi um fato que aconteceu pós-reunião, onde eu fui ameaçado e um conselheiro lá, inclusive, falou que se eu precisar, ele testemunha para mim aonde for. Aonde o conselheiro chegou lá, assinou como conselheiro estadual, onde esse pleno e ninguém tinha otorgado autonomia para ele ir lá vender. Você vai falar aqui no item 4. Onde ele tinha
Tá entendendo? Ele não tinha sido autorizado e lá vender assessoria e usando o nome do conselho aonde ele chegava. Foi isso que aconteceu lá. E além do mais, o seu Paulo está ali, que ele pode dizer o fato que aconteceu em Itaboraí. Então, para mim, é muito importante que isso venha à tona mesmo. E eu estou aí, doutora Denise, lembra do primeiro processo, quando eu falei com a senhora e a doutora Patrícia, que não tinha condições, que tinha diversas irregularidades e que um dia ia vir à tona? O que a senhora falou para mim? Miguel, deixa acontecer para o conselho trabalhar, que a gente precisava de fazer esse momento. Foi isso ou eu estou mentindo? Bom, vamos retornar ao item de pauta pela solicitação e orientação da doutora Denise. Tem número 1, é a apresentação. Ofício 760, Brasília, 22 de julho de 2016. Senhora Presidente, o Conselho Nacional de Saúde realizará a 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres e a 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, convocadas pelo decreto para 2017 pela portaria 1016.